Oi, meus queridos, tudo bem? Eh, Olha lá, para essa aula de hoje, né, que é a nossa primeira aula remota, nossa aula gravada, eu preparei um resumo das aulas anteriores e trago também, novas nomenclaturas relacionadas à genética, né, então conhecimentos genéticos que serão fundamentais aí para o desenvolvimento das nossas próximas aulas. Então, se você não entendeu muito bem o que havia sido falado nas outras aulas, eh, fica por aqui, assiste esse vídeo, volta, para, assiste de novo se as dúvidas continuarem, mas não larga não, tá? Porque a gente vai trabalhar conceitos novos também, e aí a gente consegue avançar melhor nas próximas aulas, tá bom? Então a gente continua dentro da ideia de genética e hereditariedade. Deixa eu passar aqui. Dentro da ideia de genética e hereditariedade, então a gente volta aqui uma ideia do que era um cariótipo, né? Então o cariótipo humano, que é o que vai ser demonstrado nesse exemplo, ele é um cariótipo que ele é chamado de diploide, tá? E ele é diploide porque ele recebe aí, ele tem no seu núcleo celular aí, né, 46 cromossomos, sendo que esses 46 cromossomos, eles foram divididos aí, né, em 2 lotes de 23. Então eu chamo esse cariótipo, que é o cariótipo de uma célula diploide, porque no núcleo desta célula eu encontro um lote de cromossomos de quantidade igual a 23, que foi recebido da mãe, e um lote de cromossomos em quantidade igual a 23, que foi recebida do pai, certo? Então eu nomeio isto como célula diploide. Mas onde eles estão? Eles estão dentro do núcleo de todas as células do teu corpo. Então, quando a gente pensa em centenas, milhares de células, a gente está pensando que dentro de cada núcleo eu tenho um conjunto de 46 cromossomos, totalizando 23 pares, certo? Esses 23 pares, observando essa imagem aqui, né? Esses 23 pares, eles se organizam de uma maneira que 22 pares vão determinar características que são características comum a todos os indivíduos da espécie humana, e ele vai ter um par de cromossomos, que é chamado de par de cromossomo sexual, que ele vai ser responsável pelas características que são ligadas ao sexo do indivíduo, tá? Então, quando a gente pensa em características em comum, a gente pode pensar na cor do olho, a altura, o tamanho da orelha. Então, são características que são independentes se acontece em homem ou se acontece em mulher. Então, a determinação gênica, né, para essa característica está contida nos 22 pares de cromossomo autossômicos. No cromossomo de par sexual, a gente vai encontrar características que são ligadas ao fator masculino ou feminino. Então, a formação do sistema reprodutor, por exemplo, alguns tipos de hormônios que são típicos do sexo masculino ou típico do sexo feminino. Então, isso é determinado a partir do par de cromossomo sexual, certo? Opa, espera aí que eu tive um imprevisto aqui, meu gatinho passou com tudo aqui. Que é típico de um par de cromossomo sexual, tá? Se eu tivesse a capacidade de pegar esse cromossomo e ir desenrolando, então imagina aqui, né? Eu tenho 23 pares, eu peguei um cromossomo aqui aleatório, tá? Então eu vim aqui no quinto par, peguei um cromossomo aqui e joguei aqui embaixo. Vamos dar um zoom nesta imagem, tá? E se eu for desenrolando, desenrolando, desenrolando esse cromossomo, eu vou chegar até uma estrutura inicial, né, que é o DNA. Então, esse DNA, a gente comentou nas outras aulas, né, que ele é um DNA dupla fita, que ele é ligado por pontes de hidrogênio, que ele tem nucleotídeos, né, bases nitrogenadas como adenina, guanina, citosina, timina, que elas vão se unir formando pares,
tá? Então isso é a constituição de um DNA. Essa parte rosinha que a gente está vendo aqui, essa histona, histona é a proteína que o DNA vai se enrolar só para ajudar nesse processo de condensação. Então, quando você olha o núcleo da célula, por exemplo, esse DNA ele está todo desenrolado. Quando essa célula vai entrar em um processo de divisão, esse DNA ele começa a se compactar, ele começa a se enrolar, tá? Para evitar que ele sofra algum dano no processo de divisão celular. Então, para se enrolar, ele usa essa histona como base aí, como apoio, tá? É basicamente só essa a proporção. Então, quando eu penso aqui, olha, nessa molécula de DNA, né, todinha, alguns trechos dessa molécula são chamados, né, de gene. Então, quando eu falo assim, olha, o gene para determinada característica é tal. Quando eu falo gene, a gente está pensando em um fragmento, tá? Em um trecho do DNA que vai determinar alguma característica, tá? Trazendo para cá, olha, então eu tenho o meu DNA inteiro, agora a gente vai pegar o par, né? Então eu volto aqui, busco esse par de número 5, coloco aqui. Quando eu organizo esses cromossomos assim, em pares, eu falo que eles são cromossomos homólogos. E o cromossomo homólogo, ele é homólogo porque ele vai ter aí, né, o seu gene, no mesmo local, na mesma localização que o seu homólogo, que o seu par. Então, nessa demonstração, ó, se você vê aqui, olha, você tem um gene, que é o verdinho, que determina a cor dos olhos, tá? No cromossomo homólogo, então, nesse outro aqui, olha, eu terei na mesma localização o gene para a mesma característica, que é a cor do olho, certo? Então, se eu continuar percorrendo aqui esse cromossomo, eu vou ter aqui embaixo, olha, o gene que determina o tipo sanguíneo. Então, esse gene do tipo sanguíneo, ele está em um local, ele está em um locus, tá? Então, o locus do tipo sanguíneo, né, o conjunto de genes do tipo sanguíneo, é diferente dos genes, né, que estão no locus para a cor dos olhos. Então, locus é a localização, tá? E gene é um conjunto aqui de bases nitrogenadas, né, que vão executar a formação, né, a síntese de uma proteína que determina a característica da cor do olho, que determina a característica do tipo sanguíneo. E assim por diante. Então, ao longo de todo o cromossomo, você tem vários locos gênicos, né? Então, você tem vários locos, onde você tem aí a receita para a formação de características que vão expressar características diferentes. No outro cromossomo, eu tenho o que eu chamo de o seu alelo. Então, olha lá, se eu tenho aqui, olha, o gene para determinação da cor dos olhos, no mesmo locus do meu homólogo, eu tenho o meu alelo. Espera aí que meu coisa está ruim aqui para pular a página. Aí. Eu tenho o meu alelo. Tá, então o que que seria um gene alelo? São aqueles genes que são responsáveis pela mesma característica e está localizado no mesmo local do seu homólogo. Então, ó, de novo, eu tenho um cromossomo que foi recebido da mãe, né, cromossomo de origem materna, e eu tenho um cromossomo de origem paterna. E aí, aqui no A, por exemplo, nesse locus aqui, eu tenho uma característica que é para a cor dos olhos. Então, eu tenho um gene que determina a cor dos olhos. O que quer dizer que no cromossomo de origem paterna, no mesmo local, no mesmo locus, eu encontro o seu alelo, ou seja, o gene que é responsável pela mesma característica e está localizado no mesmo local, mas do outro cromossomo. Então, eu chamo esse gene azão aqui, olha, então eu chamo esse par, né, de genes, que é o azão, de genes alelos, beleza? Então, eu tenho aqui, ó, genes alelos para a cor do cabelo, eu tenho um par de genes alelos aqui que vão determinar a altura do cidadão, por exemplo, tá? Eu tenho um outro par de genes alelos aqui que vai determinar a constituição do cabelo, por exemplo.
tá? Então cada locus, cada par de genes alelos aqui, olha, ele é responsável por uma característica diferente, tá? Então isso corresponde a genes que estão na mesma posição, mas em que estão na mesma posição, mas que estão em cromossomos separados. Tudo bem? E aí se a gente pensar no conjunto todo, né, aqui é um par de gene alelo, aqui é um par de gene alelo, aqui é um par de gene alelo. Quando eu penso nesse conjunto de genes, eu estou falando do genoma do indivíduo. Então, o genoma é o conjunto dos genes que estão presentes aí em toda a molécula de DNA, tá? Então, dando sequência aqui, eh, quando eu observo o tamanho das letras que são identificadas esses genes, ela vai ter um significado, tá? Então, quando eu penso aqui, ó, o indivíduo tem o gene alelo azão para determinada característica, então eu falo que ele é homozigoto dominante, tá? Então, a representação da letra maiúscula quer dizer que o indivíduo é dominante, ou seja, no momento do cruzamento, esse alelo vai determinar a característica em questão. Então, se esse azão é responsável pelo cabelo cacheado, por exemplo, no momento da reprodução em que esse azão se encontra com o cromossomo de origem materna e lá no mesmo locus ele vai encontrar um alelo correspondente, esse alelo correspondente, se ele também for azão, eu chamo de homozigoto. A característica que vai se manifestar, né, é uma característica dominante, é o cabelo cacheado, tá? Então aí aqui a gente detalha isso nas próximas aulas, tá? Que a gente vai falar das leis de Mendel, que é como essas características são transmitidas, tá? Nas gerações aí dos pais para os filhos e etc. Aqui, olha, em relação a esse gene alelo, o B, observem que ele está em tamanhos diferentes. Então, eu tenho um alelo Bzão aqui, tenho um alelo Bzinho aqui. Então, eu chamo de heterozigoto. Tá? Então, o indivíduo que é chamado de heterozigoto é porque ele tem alelos diferentes aí para a mesma característica. Então, ele é um Bzão Bzinho. Tá? A gente não vai cruzar isso por enquanto, tá? Porque a gente está trabalhando características únicas. O cara não pode ser Bzão Czinho. Então, a gente tem sempre que procurar quem é o seu alelo, né? Quem está aí no seu homólogo no mesmo lugar. Então, eu chamo de heterozigoto o indivíduo que tem alelos diferentes, Bzão, Bzinho. Indivíduos que têm alelos iguais, azão, eu chamo de homozigoto. Tá? Outro termo que também pode ser utilizado para se referir a heterozigoto é híbrido. Então, é comum também a gente pegar algum exercício de genética e está escrito lá: o indivíduo é híbrido para a cor dos olhos. Então, você tem que saber que o indivíduo vai ter alelos aí heterozigoto, né? Então, ele vai ter alelos diferentes que determinam a cor dos olhos, um dominante e um recessivo, tá? Esse indivíduo ele pode ser também homozigoto, opa, ele pode ser homozigoto, né? Mas um homozigoto recessivo. Então a letra é expressa aqui de maneira minúscula, e aí depois a gente vai ver como que é criado essas características, né, em relação à dominância e recessividade, tá? Mas é para a gente já começar a pensar nesses termos. Uma outra forma de se referir ao homozigoto também é puro, tá? Então você pode falar assim, o indivíduo é puro para determinada característica. Se ele é puro, quer dizer que ele é homozigoto, ou seja, ele apresenta alelos iguais para aquela característica. Então, esse alelo pode ser igual de maneira dominante, pode ser igual de maneira recessiva, tá? Ou ele pode ser um híbrido, tá? Ou seja, ele tem genes alelos aí diferentes para essa característica, tá? Esse termo genótipo, fenótipo, a gente trabalhou na última aula, então cabe como uma revisão, ou cabe como um entendimento, né, para quem não pegou na última aula aí. Então a gente fala que o genótipo é
um conjunto aí, né, de a constituição genética desse indivíduo em relação aos genes que ele tem. Segura aí um pouquinho, tá? Quando você olha desse lado, ó, você está vendo um indivíduo que é rosa mais escuro, e você consegue achar aqui, olha, que o par de alelos dele é vizinho, vizinho. Já treinando a tela anterior, eu posso falar que ele é um homozigoto recessivo. Então, esse indivíduo é um homozigoto recessivo para a cor e manifesta essa cor rosa. Vamos pensar que essa pessoa aqui seja a mãe, tá? Então, você tem a mãe aqui, cruzou, tem o pai, geração parental, tá? E aqui, em contrapartida, do outro lado, você tem um pai que é homozigoto dominante. Homozigoto dominante está expressando essa cor aqui rosa um pouco mais clara, tá? E aí teve o cruzamento, né? Essa mãe, esse pai e tal, teve um filho, e esse filho está dentro de uma geração que a gente chama de geração F1, que é o primeiro resultado do cruzamento da geração parental. Então, olha, quando a gente tem esse cruzamento, o filho nasceu como? O filho nasceu heterozigoto, porque lembra que cada um passa apenas um conjunto do lote cromossômico. Então, essa criança aqui, ela recebeu esse Vzão do pai e ela recebeu esse Vzinho da mãe. A mãe tinha Vzão para doar? Não tinha. Então, esse Vzinho aqui, com certeza, veio no lote de cromossomos da mãe. Então, eu já posso falar que esse indivíduo é um heterozigoto. Agora, ele é um heterozigoto e eu já consigo saber que a cor rosa é a cor dominante. Porque se eu tenho esse Vzão aqui, né, esse alelo dominante, e foi a cor dele que prevaleceu, eu sei que o Vzão, esse V aqui desse alelo, é um Vzão, Vzão, porque é a cor que dominou aqui nesse cruzamento. Então, olha só, quando eu falo genótipo, eu estou falando da constituição genética do indivíduo. Agora a gente vai para o exemplo. Você pode me falar, por exemplo, que o genótipo desse filho é heterozigoto. Você pode me falar que o genótipo desse pai aqui é um homozigoto dominante. Você pode me falar que o genótipo desta mãe é um homozigoto recessivo. Porque quando você fala genótipo, você está se referindo aos genes daquela característica. Quando eu falo fenótipo, eu estou falando das características que eu consigo enxergar desse organismo. Então, o que, que seria o fenótipo aí no caso? A cor. Então, se eu falar assim para você, qual o fenótipo do filho? Né, em relação à cor, qual é o fenótipo do filho? Você consegue enxergar ali que ele é rosa, mas você não consegue enxergar, por exemplo, que ele é heterozigoto. Vou te dar um exemplo real. Você olha para mim, você me vê com os cabelos cacheados, tá? Eu ter o cabelo cacheado é o meu fenótipo. O que você está me falando, Ângela? Você tem o cabelo cacheado porque eu estou enxergando isso, certo? Então você está enxergando o meu fenótipo, mas você não consegue falar, a menos que você faça um estudo da minha genética, qual o meu genótipo, porque o genótipo é a constituição genética do indivíduo. Você sabe que eu tenho o cabelo cacheado, então você sabe o meu fenótipo, mas você não consegue me dizer se eu sou homozigoto dominante, se eu sou heterozigoto ou se eu sou homozigoto recessivo para essa característica, certo? Então, olha lá, fenótipo é a manifestação do genótipo. Então, é aquela característica que pode ser observada. Mas esse fenótipo, ele pode sofrer uma interferência do ambiente e ele pode ser alterado. Mas o genótipo, que é o conjunto de genes que determinarão essa característica, não se alterarão. Então, eu vou te dar um outro exemplo. Eu tenho o cabelo cacheado, certo? Natural, né? Então, meu cabelo natural é cacheado. Então, esse é o fenótipo que está expressando uma, uma informação que está nos meus genes. Mas eu posso fazer uma escova, uma chapinha, uma progressiva e alisar o meu cabelo? Eu posso.
Então, o ambiente, e se eu juntar, né, esse cabelo cacheado, mas há uma manifestação do ambiente, há uma alteração do ambiente, eu consigo alterar o meu fenótipo. Então eu fico com o cabelo liso, certo? Mas quando eu aliso o cabelo, eu mexo nos genes? Eu mexo na constituição genética que determina que o meu cabelo será cacheado? Não. Tanto que as mulheres que fazem progressiva, elas vivem refazendo a progressiva, porque a raiz cresce cacheada, a raiz cresce enrolada, porque a determinação, o genótipo dela é de ter cabelo cacheado, mas a expressão desse gene pode ser alterado no ambiente, o ambiente pode interagir nisso. Certo? É o que eu falo da cor da pele. Você tem os genes que determinam que a sua pele vai ser muito branca. Beleza, esse é o seu genótipo. Você não consegue me falar se isso é homozigoto, é heterozigoto, tal. Mas se essa pessoa ficar na praia, então o ambiente, né, o aumento da temperatura, a incidência dos raios solares, faz com que ela fique bronzeada. Então, alterar essa coloração da pele é alterar o fenótipo. Quando a pessoa vai embora, chega o inverno, né, e ela para de tomar sol, para de ir para a praia, a cor volta a ser original, volta a ser a mais clara. Por quê? Porque o que está determinando a cor da pele é o genótipo. Então, o fenótipo ele pode ser alterado aí, interagindo com o ambiente que o indivíduo está. Beleza? Ó, guardinha noturno passando para buzinar aqui durante nossa aula, cada hora é uma coisa. Tudo bem então? Então vamos manter, né, começar a entender esses termos para nas próximas aulas a gente entrar com os cruzamentos genéticos. Vou fazer uma outra colocação aqui aproveitando essa imagem. Se eu pego esse indivíduo aqui, olha, esse filho, tá? E cruzo com uma pessoa que tem o mesmo genótipo que ele para essa característica da cor, olha que curioso, olha o que vai acontecer aqui. Então eu peguei esse filho, tá, coloquei aqui, e aí ele se casou com uma outra mulher, tal. Esquece esse termo autofecundação por enquanto para não gerar confusão, tá? A gente vai falar disso quando for falar das ervilhas aí das plantas. É, e aí vem, ele conhece uma garota, tal, e em relação à cor, né, para determinação da cor, ela também é heterozigoto. E aí eles cruzam, né, se casam e têm vários filhinhos. E aí eles terão 3 filhinhos que vão expressar a mesma cor que eles, mas vai ter um diferente aqui, olha, que vai herdar a cor lá da avó. Certo? Então, o que que eu quero que a gente entenda aqui? Qual o fenótipo dessas crianças? Então, você tem uma proporção que a gente pode chamar de proporção fenotípica de 3:1, certo? Mas e a expressão genotípica? A expressão dos genes estão expressas como aqui, ó? Porque ó, o genótipo eu não conseguiria falar, né? Consegue no exercício, né, mas de uma maneira natural, não teria como você olhar para essas crianças e falar assim: "Ah, essa daqui tem a cor dos pais e o genótipo dela é homozigoto dominante". Não, mas você consegue falar do fenótipo, certo? Então, analisando agora, né, o genótipo desta geração, que é o segundo cruzamento, né, então é a geração F2, eu consigo ver uma proporção fenotípica de 3:1, mas eu consigo ver uma expressão genotípica, né, então em relação aos genes de 1, que é um homozigoto dominante, aí eu tenho 2 heterozigotos e eu tenho um homozigoto recessivo. Então eu tenho uma proporção genotípica de 1:2:1. Porque aí quando eu falo da proporção genotípica, eu estou levando em consideração a organização dos genes desse indivíduo. Quando eu falo da proporção fenotípica, eu estou falando da característica que eu consigo observar. Então, o fenótipo aqui está 3:1. O genótipo já muda, porque é aquele lance que eu te falei de dominância e recessividade. Então, ó, uma característica, se ela é dominante, ela vai aparecer se o indivíduo for homozigoto dominante ou se o indivíduo for heterozigoto.
Agora, uma característica recessiva, ela só se manifesta, ela só aparece em homozigose. Então, o indivíduo tem que ser homozigoto, ó, como era a avó, né? A avó era homozigoto recessivo. Esse netinho aqui também é homozigoto recessivo, porque características recessivas, elas só aparecem se os alelos aqui, olha, estiverem em homozigose. Beleza? Meus amores, eu vou colocar um vídeo para ilustrar isso que a gente trabalhou, tá? Um vídeo bonitinho, animadinho, e aí a gente fecha a ideia dessa aula, tá bom? Só um minutinho que eu vou ter que compartilhar novamente aqui a tela para o som poder sair, tá? O que é DNA e como ele funciona? DNA, ou ácido desoxirribonucleico, é uma molécula. São vários átomos grudados. No caso do DNA, esses átomos se combinam, formando uma longa escada em espiral. Se você alguma vez estudou biologia, você provavelmente ouviu falar que o DNA age como modelo ou receita de um ser vivo. Mas como? Como pode uma simples molécula agir como modelo de algo tão complexo e maravilhoso como, por exemplo, uma árvore, um cachorro ou um dinossauro? Para ajudar a responder essa questão, vamos primeiro dar uma olhada nos aminoácidos. Aminoácidos são minúsculos compostos químicos dentro do nosso corpo, importantes para a construção da vida. Há cerca de 20 tipos diferentes de aminoácidos, cada um com seu formato único. O legal sobre eles é que podem ser colocados uns nos outros como se fossem peças de Lego, para produzir uma infinita variedade de partículas maiores, conhecidas como proteínas. Aminoácidos formam proteínas. Proteínas, junto com outros compostos, combinam-se para formar células vivas. Células formam tecidos, tecidos formam órgãos, e órgãos, quando colocados juntos e em funcionamento, formam criaturas vivas como eu e você. Essas proteínas que formam o nosso corpo, e lembre-se que há milhões de tipos diferentes de proteínas, têm que ser feitas no formato perfeito para que funcionem. Se ficarem com um formato diferente, elas geralmente não funcionam. É aí que entra o DNA. O DNA faz várias coisas interessantes, algumas das quais não entendemos totalmente, mas uma das suas principais e mais estendidas funções é dizer aos aminoácidos como se alinharem e se juntarem nos formatos específicos das proteínas. Teoricamente, se as proteínas certas são produzidas na hora certa e no lugar certo, todo o resto, desde células, órgãos até criaturas inteiras, serão formados sem problemas. Uma única fita de DNA é extremamente longa, milhões de letras de comprimento. Na maior parte do tempo, ela fica toda enrolada como um macarrão e encontra-se dentro do núcleo ou na parte central de uma molécula. Os aminoácidos encontram-se fora diante. Uma vez formada a proteína, ela pode então ir cumprir suas diversas funções, uma das quais pode ser ajudar a formar uma célula nova. Então, o que são as letras de comprimento? Outras têm mais de 1 milhão. O tamanho e a sequência de um gene determinam o tamanho e a forma da proteína construída. O tamanho e a forma da proteína determinam a função que a proteína tem no corpo. A hemoglobina, por exemplo, é uma estrutura proteica encontrada em glóbulos vermelhos. Sua forma e seu tamanho único permite a captura de moléculas de oxigênio quando o sangue circula próximo aos pulmões, que serão liberadas mais tarde quando o sangue passar por tecidos que necessitam de oxigênio. A pepsina é uma proteína digestiva. Sua forma única permite a quebra do alimento no estômago, para poder ser absorvido pelo corpo. A queratina é uma proteína estrutural. Sua forma e seu tamanho permite a ligação entre queratinas para a formação de estruturas rígidas como unhas, garras e bicos. Seres diferentes
têm genes diferentes, que faz com que seus corpos funcionem de forma diferente. O código base do DNA, a linguagem dos ACTG, é praticamente a mesma para todos os seres vivos. Muitos seres compartilham os mesmos genes. Talvez você não se surpreenda muito ao saber que humanos e chimpanzés, que têm parentesco próximo, compartilham 96% das suas sequências genéticas. Engenheiros geneticistas têm misturado genes de organismos diferentes, produzindo muitos seres novos, como por exemplo, o milho modificado geneticamente para resistir ao ataque de insetos, supostamente seguro para o consumo humano. Tomates que duram o dobro do tempo no mercado antes de estragarem, e novas formas de bactérias que produzem a proteína insulina, que é coletada dessas bactérias e passada para pessoas com diabetes que precisam de insulina extra para sobreviverem. Para resumir, o que é exatamente um gene? O gene é um trecho específico de DNA, não o filamento todo de DNA, só uma parte que codifica para alguma coisa. Cada gene é como uma receita única que normalmente fala para a célula como fazer uma proteína ou um grupo de proteínas. Seres diferentes têm genes diferentes, mas todos os genes são escritos na mesma linguagem base do DNA: A, C, T e G. O cromossomo é uma cadeia inteira de DNA unida com um grupo de proteínas estabilizadoras. Você já deve ter visto imagens que mostram o DNA dentro de um cromossomo, como este aqui. Mas não é assim que os cromossomos armazenam o DNA. Se você enrolasse um cromossomo, você veria que é feito de um fio como se fosse um novelo de lã. Olhando mais de perto, você verá que aquela fibra é um aglomerado de proteínas redondas, chamadas histonas, que são enroladas com uma estrutura de corda. Visualizando mais de perto essa corda, você descobrirá que esta é a cadeia de DNA. É extremamente comprida, tem milhões de nucleotídeos de comprimento e normalmente contém centenas de genes ao longo do seu comprimento. Nesta imagem, nós estamos olhando para um cromossomo em sua forma condensada de novelo. Mas os cromossomos só são enrolados assim quando uma célula está se reproduzindo. Esta estrutura ajuda com a durabilidade quando a célula se divide em duas. Mas durante a maior parte do tempo, os cromossomos ficam em um formato solto, parecido com um miojo, junto com outros cromossomos, protegidos dentro do núcleo. Aqui está a imagem de um conjunto inteiro de cromossomos humanos. Coleção completa de genes que fazem você ser o que é, está escrito ao longo de 23 pares de cromossomos, totalizando 46. Um membro de cada par dos seus cromossomos veio da sua mãe e o outro veio do seu pai. Se você ampliasse o código genético, você encontraria sutis diferenças entre eles. Estes são os resultados de mutações. Muitas dessas mutações ocorreram há muito tempo atrás e passam de pais para filhos por muitas gerações. Estas mutações ocorreram no espermatozoide ou no óvulo que se fundiram para fazer você, ou aconteceram no início do seu desenvolvimento, permanecendo em todas ou na maioria das células conforme você cresceu. Estas mutações únicas representam informações genéticas novas, sequências de DNA que podem nunca ter sido vistas antes na história. Então, para resumir, o que é exatamente um cromossomo? Um cromossomo é uma cadeia inteira de DNA, junto com um grupo de proteínas estabilizadoras. Humanos tipicamente possuem 23 pares de cromossomos em cada uma de suas células, isso é, 46 no total. Em seu corpo, um membro de cada par veio do seu pai e outro da sua mãe. Na maior parte do tempo, os cromossomos existem em uma estrutura solta em forma de miojo. Cromossomos são copiados e então condensados como novelos de lã para durabilidade quando as células se preparam para reproduzir ao se dividir em duas.
Se você quiser ter este vídeo em seu Bom, voltei. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Acabou passando um pouco dos 30 minutos, então começa a assistir. Se você precisar, vai para outra aula, pausa, volta, assiste novamente, faça anotações, monte resumos, assista os vídeos novamente, que eu tenho certeza que vai ajudar a resolver as dúvidas, tá bom? Um beijo para vocês, bom fim de semana